Se nós não tivermos ali focado na promessa que Deus falou, o desespero toma conta. E ali o desespero tomou conta dela, porque ela viu ela envelhecer e pensou, eu vou dar um jeito de cumprir a promessa, né? O ser humano está sempre querendo ajudar a Deus, e Deus não precisa de ajuda. A palavra de Deus diz que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus falhou, todas elas se cumpriram. E o tempo da espera, muitas das vezes, faz a pessoa tomar a decisão precipitada, e foi o que ela fez. Ela arrumou um grande problema ali. Eu creio que a promessa deve ter tardado mais um pouquinho, né? Porque quando nós passamos à frente de Deus, aí parece que nós voltamos pro final da fila de novo, começar tudo de novo, mas tudo foi um processo. Deus estava preparando ela, o tempo da espera é Deus nos lapidando, Deus nos moldando e Deus nos preparando para aquilo que Ele tem para nossas vidas. E às vezes nós não entendemos. Olá, meus queridos amigos e irmãos, meus queridos telespectadores do canal da Juventude Cristã, sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV ou também pelo YouTube. E se você ainda não conhece nosso canal do YouTube, corre lá e participa com a gente, se torne um inscrito, ativa o sininho das notificações e tá autorizado, pode maratonar a playlist do podcast bíblico, todos os livros anteriores. Se você perdeu algum de Gênesis, tá tudo salvo lá para te abençoar e você não ficar por fora desse estudo maravilhoso que é a Palavra de Deus. Canal CJC Oficial, e te convido também a você participar. E como que eu posso fazer isso? Através dos comentários. Então, você que está no YouTube ou você que está na TV, corre para o YouTube, porque lá nos comentários você consegue deixar registrada a sua participação, tá? Escreve ali o que mais te chamou a atenção, o que mais Deus falou com você. De repente, alguma dúvida? Não sei, mas participa com a gente. Nós contamos com a sua participação e em breve vamos voltar aqui a ler os comentários que vocês de casa têm colocado, combinado? Então corre lá, canal CJC Oficial. E hoje o capítulo é Gênesis 21, já deixa sua Bíblia preparada e aberta. Veremos aqui o nascimento de Isaac, veremos o despedimento de Agar e Ismael e também Abimeleque fazendo um pacto com Abraão, um total de 34 versículos para a gente poder mergulhar e aprender bastante. Vai ser uma grande bênção. E além de você de casa, aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. Quem vai participar conosco, acrescentar muito, é ela, pastora Kátia. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, Júlia. Deus abençoe todos os ouvintes e que esta palavra possa penetrar no coração de cada um, trazendo restauração, trazendo vida, cura, né? Com o pastor aqui, Flávio, né? Para acrescentar também conhecimento, a sabedoria que vem de Deus. Amém, eu creio nisso. Seremos acrescentados, edificados, vamos crescer espiritualmente, alcançar maturidade. A palavra fala, né, de glória em glória. Então, que nesse processo de amadurecimento possamos dar mais um passo. E glória a Deus pela sua dedicação sempre em aprender mais da palavra de Deus. E como a pastora falou, quem também está conosco é ele, pastor Flávio Lopes. Pastor, seja bem-vindo e fala para nós, pastor, as expectativas do Senhor para o programa de hoje. Grande, e é sempre bom, né, estar aqui aprendendo, no momento que a palavra ela é assim explorada, né, analisada, essa palavra ela nos alimenta e alimenta todos os nossos irmãos, né, que irão participar, né, e é importante essas pessoas também, né, compartilharem, né, Sim, verdade. com os amigos, familiares, porque no momento que a palavra está sendo ali, né, exposta, essa palavra pode verdadeiramente mudar a vida de muitas pessoas. Exatamente, compartilhe. Se essa palavra é bênção para a sua vida, vai ser bênção para outras pessoas também. Nós pregamos de uma maneira geral e estudando da Bíblia Sagrada, mas o Espírito Santo faz um trabalho maravilhoso, que é pessoal. Então envie, compartilhe, porque vai edificar outras vidas também. Seja você esse canal de bênção na vida dos amigos, da família, de todas as pessoas, da sua lista de contatos. Manda para todo mundo, combinado? E pastora Kátia, eu vou pedir a bênção para a senhora hoje, convidando o convidado de honra, o Espírito Santo. A senhora pode fazer essa oração inicial para a gente? Sim. Amém. Pai, graça te damos, Senhor, por mais um momento de estarmos na Tua presença, poder falar da Tua palavra, Senhor, ministrar com amor, com verdade. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo
que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa estar, Senhor, neste momento, nos direcionando, nos usando, Senhor, que esse momento seja um momento especial, que a tua presença possa exalar toda a área desse ambiente e que nós possamos, Senhor amado, ser usado por ti. Senhor, fala através da nossa voz. Em nome de Jesus, nós abençoamos estes momentos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastora. E você aí de casa já preparou a sua Bíblia, o caderno já está pronto. Então vamos aprender mais com Deus. Aqui em Gênesis 21, nós vamos ver que depois de anos de espera e anos de tentativas humanas, né? Nós temos ali Eliezer, nós temos também Agar, e então o filho da ansiedade, o Ismael, como nós já estudamos. Depois de anos com muitas falhas, precipitações, ansiedades, nós vemos Deus cumprindo a sua palavra com o nascimento de Isaac, né? E alguns temas centrais que a gente vai ver é a fidelidade de Deus com a palavra dele, veremos o tempo perfeito de Deus e também as decisões difíceis também de serem tomadas, mas que têm um propósito. Então aqui do 1 ao 13 veremos o nascimento de Isaac e nós vemos Deus cumprindo exatamente com aquilo que ele falou. Olha só, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu à luz e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera e que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Esse texto é muito forte, é um dos ápices aqui em Gênesis, né? O cumprimento da promessa. Nós vemos em Gênesis 21, Deus cumprindo com aquilo que ele falou, né? É engraçado a gente parar para pensar que no momento da espera vem a frustração, vem a ansiedade, pastora, vem os sentimentos, vem as precipitações, de repente até as dúvidas, os medos, como nós vimos em todo o decorrer da história, mas Deus vai cumprir com tudo aquilo que ele falou. O próprio Jesus, quando pisou aqui, foi para cumprir com toda a palavra, foi para cumprir com toda a vontade do Pai. E a gente olha o versículo 1, é fácil de ler, né? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito e fez com a Sara como tinha falado. É fácil a gente olhar assim, né? É fácil a gente falar, mas quando tá na nossa pele, o momento ainda de aguardar, é complicado. A gente viu isso em vários personagens bíblicos. E como lidar com esse tempo da espera, pastora? É bem complicado, porque se nós não tivermos ali focado na promessa que Deus falou, o desespero toma conta. E ali o desespero tomou conta dela, porque ela viu ela envelhecer e pensou, eu vou dar um jeito de cumprir a promessa, né? O ser humano está sempre querendo ajudar a Deus, e Deus não precisa de ajuda. A palavra de Deus diz que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus falhou, todas elas se cumpriram. Sim. E o tempo da espera, muitas das vezes, faz a pessoa tomar a decisão precipitada, e foi o que ela fez. Ela arrumou um grande problema ali. Eu creio que a promessa deve ter tardado mais um pouquinho, né? Porque quando nós passamos à frente de Deus, aí parece que nós voltamos pro final da fila de novo, começar tudo de novo, mas tudo foi um processo. Deus estava preparando ela, o tempo da espera, Deus nos lapidando, Deus nos moldando e Deus nos preparando para aquilo que Ele tem para nossas vidas. E às vezes nós não entendemos. Então, o importante é guardar a palavra, a promessa e esperar. Esperar, porque mesmo ela tomando essa decisão, Deus cumpriu a promessa. Sim. Porque Deus sempre cumpre o que Ele fala. Exato, Deus é fiel, Ele vela sobre a sua palavra
para a cumprir, né? A gente olha assim, Deus fez como tinha falado, Deus cumpriu como havia dito. Aí a gente pensa, mas é claro, Deus falou, ele vai cumprir. A gente fala isso, mas viver na pele, você experimenta um outro nível dessa mesma palavra, entende? E às vezes parece que Deus está demorando, que Deus esqueceu, que Deus vai falhar. Meu Deus do céu. Pastor Flávio, são muitos os pensamentos que vêm nesse momento da espera, e a pastora falou aqui de vários conselhos para que a gente mantenha a nossa fé avivada durante esse tempo, ainda mais numa geração ansiosa, né? Não é nem geração miojo, porque miojo são 3 minutos. Hoje em dia é 30 segundos. Se o vídeo não chamar atenção e nos primeiros 3 segundos a pessoa já pulou, a pessoa ouve o áudio acelerado, é uma geração ansiosa. E isso talvez até aumente a percepção de que Deus está demorando. Mas, pastor, precisamos entender isso, que o tempo de Deus é perfeito. Quando ele faz, é no tempo certo, né, pastor? É verdade. Olhando aqui, quando a Sara ela chama a H para o cenário, ela faz uma adaptação. E as adaptações, elas vão gerar problemas, né, posteriores. Você pode adaptar um cano, uma peça de um carro, mas naquilo que diz respeito às promessas de Deus, não tem como adaptar. Você pode fazer várias adaptações no âmbito natural. Então, nós vamos ver aqui, né, o nascimento, quando Isaac, né, ele chega, né, posteriormente, né, mais na frente, né, com certeza a senhora já vai entrar nesse assunto, ele vai entrar num cenário ali onde do crescimento dele vai começar a ter muitas confusões por uma adaptação que a própria falta de paciência fez com que a própria Sara, né, trouxesse H para um cenário da vida dela, né? Ela deu tipo um poder para H, né? Colocou H numa posição de honra, né? Então eu entendo que dos dias de hoje existem muitas pessoas assim, minha bênção não chegou na casa de Deus, eu vou procurar lá no mundo, vida sentimental, né? Às vezes a pessoa, tá demorando demais o meu varão, a minha varoa, eu vou fazer uma adaptação aqui. Às vezes a pessoa ela não quer esperar a promessa de Deus, né? E você vê que na própria vida do Abraão, tudo foi assim. Ele saiu como Abraão, né? E as transformações foram acontecendo no decorrer. Maturidade, né, pastor? Isso. E às vezes a pessoa ela não quer se adaptar àquilo que Deus tem para ela. Então, o meu tempo, né, não é o tempo de Deus. Então, as adaptações, repito, né, trazendo aqui de uma forma bem esclarecida. Naturalmente, você pode adaptar um cano, pode adaptar uma peça, mas existem coisas que nós temos que esperar, que é o tempo de Deus, né? Exato. E nos dias de hoje, as pessoas, como a senhora mesmo disse aí, não estão aguardando. E pede hoje, quer para ontem. E a Bíblia diz o quê? Não estejais inquieto por coisa. E eu creio que a falta de trazer o Senhor para o cenário, né, da vida, né, daquela área que ela tem a carência, essa falta de comunhão, né, no sentido, faz com que a pessoa acabe atropelando a promessa de Deus. Atropelando a promessa de Deus. Não, e a geração que nós estamos vivendo é extremamente movida para o agora, né? Tem que ser para ontem, tem que ser logo, né? Tem que ser em 30 segundos. O áudio, se desse para aumentar mais do que 2 vezes, a pessoa aumentava. Então, nós vemos uma geração que está condicionada a querer tudo para ontem, mas Deus está pisando no freio, falando, calma, respira, paciência. Você não está com a estrutura ainda para receber o que eu tenho para depositar sobre a sua vida. Então, vamos gerar mais maturidade, mais estrutura para você receber o Isaac. E é lindo ver como Sara concebeu na sua velhice, né? O impossível aos olhos humanos, o impossível até aos olhos de Abraão e aos olhos de Sara, né? Vemos que Deus não depende de condições favoráveis para que ele conclua com aquilo que ele está intentando a fazer. E é engraçado, a gente até comentou isso em capítulos anteriores, que Abraão, né, ele recebeu ali a incumbência de chamar o seu filho de Isaac. Isaac significa riso. E se você lembrar, não só Sara riu, mas antes mesmo de Sara, o próprio Abraão riu no seu interior, riu consigo, mas a palavra registrou. E é interessante, pastor, é que o Isaac, o riso, se tornou a memória da promessa, da fidelidade de Deus, mas lembrando da incredulidade do passado deles. Ou seja, Deus pode transformar as nossas dúvidas, o nosso riso de incredulidade, num testemunho, num riso de vitória, num riso que comprova a fidelidade de Deus. Sim.
Eu creio que aquele riso, o anterior, Aham. foi um riso de dúvida, né? Mas será ainda? Quem sabe? Mas e agora é um riso de vitória, né? É um riso que trouxe para ela a alegria completa, porque ela recebeu aquilo que ela tanto almejava. Uhum. Então, as promessas de Deus são infalíveis. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu creio. Ele vai cumprir. Só que aqui fala o tempo determinado. É esse tempo aí que nós precisamos aceitar, Uhum. né? Esperar que no tempo de Deus vai vir o que ele falou. E a própria palavra fala lá em Eclesiastes capítulo 3 que existe tempo Sim. determinado para tudo. Ela ainda não estava pronta, ainda havia uma dúvida, porque aí a dúvida fez o quê? Ela colocar Agar para cumprir ali o propósito, mas não era com Agar, era entre ela e Abraão. Sim, Deus reafirmou isso várias e Isso. várias vezes. A gente viu aqui no podcast bíblico. E é lindo ver, e eu acredito, né, e você receba isso para a sua vida, que assim como Sara falou, quem diria que um dia você para e pensa, meu Deus, quem diria que eu estaria aqui? Quem diria, sei lá, falando sobre a vida sentimental que o pastor Flávio trouxe, quem diria hoje aqui tô casada, tô com os meus filhos, tinha um dia que eu nem imaginava, tinha um dia que eu tava em dúvida, tinha um dia que eu tava incrédula que Deus ia cumprir com aquilo que ele falou, quem diria? E eu creio que você vai contar o seu testemunho, eu creio que Deus vai fazer uma obra na sua vida e que você não perca essa consciência, né? Esse testemunho de sempre se lembrar o que Deus fez em você, quem era você antes e quem é você depois da transformação, da lapidação de Deus. Vou dar uma acelerada aqui no versículo 9 ao 13, a gente vai ver Ismael zombando de Isaac, né? O filho da ansiedade vai entrar em conflito com o filho da promessa. Aquilo que nasce fora da vontade plena do Senhor pode gerar grandes conflitos depois. Ou seja, nenhum passo que você vai dar sem a bênção, sem a orientação de Deus. E isso me chama tanto a atenção, porque dada essa zombaria, a Sara, né? Ela que deu a ideia lá atrás de trazer Agar para a história, agora ela vai falar, não, agora tira Agar. Olha a Sara como a senhora da história, né? Sara querendo aqui fazer e desfazer a ansiedade dela. Mas é interessante pensar porque Abraão ele vai se entristecer. E, pastor, é interessante que Abraão não vai tomar nenhuma atitude sem antes falar com Deus. A gente vê aqui a maturidade, né? Vemos que Abraão está consultando ao Senhor, que ele não está fazendo nada sem ter a confirmação e a bênção de Deus, sem ter uma palavra. E isso é ensinamento para nós. Até decisões difíceis que podem nos entristecer, né? Mas que se é vontade de Deus, que assim seja. Que a gente possa ter essa maturidade de tomar decisões difíceis debaixo de uma palavra do Senhor e sempre buscar por uma palavra. Nós vemos que Abraão não tomou nenhum passo sem ter a confirmação de Deus. Com certeza, é importante, né? Para tudo, né? Chegou alguém, né, na vida da senhora, no ciclo de amizade, conheceu alguém, Sim. vai vender, vai comprar. É muito importante você orar, né? Trazer o Senhor Jesus para suas decisões. E Ele não foi mais na mostra... onda de Sara, né? A gente vê que ele Isso, é aprendeu. verdade. Ele já não foi, né, mais influenciado, mas nós vamos ver aqui que o próprio Deus vai confirmar, né? Sim. E Deus vai falar, né? Você pode ver, né, trazendo aqui que o próprio Deus não desampara, né, o Ismael, né? Ele vai confirmar o que Sara está dizendo, né, com Abraão, e vai permitir que ele despeça Agar com o menino. O que eu quero trazer aqui, né, um entendimento dentro desse texto, que para tudo nós temos que consultar o Senhor. Claro. Para fazer qualquer coisa, temos que falar com ele, esperar a confirmação dele, né? E recapitulando, né, o que eu havia dito antes na questão da adaptação. Posteriormente, né, o Isaac nasceu, quando estava pequenininho ali, tudo bem, mas começou a crescer. À medida que Isaac crescia, os problemas começaram a surgir por algo que a própria Sara provocou. Então, existem coisas que nós vamos fazer hoje aqui que vai refletir no nosso amanhã. Sim. Então, é muito importante, até mesmo para ver as nossas decisões, rever as nossas decisões, tomar decisões em Deus. Temos que orar para tudo que a gente fizer em Deus, Deus calçar ali, né, com a palavra dele, nos dá, né, uma base. Então, você vê aqui nesse momento que a Sara, né, toma essa decisão, o Abraão vai falar com Deus e Deus
confirma, dizendo para ele que era para fazer isso, que ele não desampararia o Ismael. Sim, né? mal comparando, é como se nós estivéssemos num labirinto e Deus estivesse de cima, enxergando todo o caminho, vendo qual é o caminho correto e falando, filho, vai por aqui, vai por ali. Isso. Então é muito melhor ter a orientação de Deus, os planos e a visão dele é muito mais alta, é muito perfeita e nós precisamos confiar no Senhor. Então a gente vê aqui que Deus vai prometer que não vai desamparar a Ismael. E a gente vai ver do versículo 14 ao 21 o despedimento de Agar e de Ismael. A gente vai ver que eles vão para o deserto, ali com os recursos que, por mais que Abraão tivesse dado, eram recursos escassos, mas Deus provê e Deus vai estar com eles ali, né? Então nós vemos Deus reafirmando as promessas, Deus ouvindo a voz do menino, né? Tanto que o nome Ismael significa Deus ouve, mesmo em meio ao caos. Deus estava ouvindo, ele era também filho de Abraão. Nessa parte que a gente pode tirar uma grande lição de que Deus, ele também cuida daqueles que estão à margem da história. Mesmo aqueles que por uma ansiedade, que por uma precipitação humana foram inseridos ali, não era a vontade plena, mas Deus ainda assim cuida daqueles que estão à margem da história. Só para finalizar, do 22 ao 34, nós vemos Abimeleque fazendo um pacto com Abraão. E nessa parte a gente vê que depois de todo esse caos do deserto, das decisões difíceis, chega então a estabilidade, o reconhecimento e a paz também para a casa de Abraão. Nosso tempo já foi, peço que você continue lendo e meditando, porque esse texto é muito rico e tem grandes ensinamentos. A gente vê ali a profissão de Ismael, ele se tornou um flecheiro, não foi desamparado, ele foi cuidado por Deus também. Para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: o Senhor cumpriu a promessa feita a Abraão e Sara no tempo determinado, e eles tiveram um filho, Isaque. Sara, que por um momento riu ao ouvir a promessa de Deus, agora ria por ter em seus braços o menino tão sonhado, filho de sua velhice. O que antes parecia impossível tornou-se realidade por meio de uma ação sobrenatural de Deus, visto que além de ter a idade avançada, Sara também era estéril. O Altíssimo a visitou como tinha dito, o que prova o zelo que ele tem pela sua palavra. O mesmo acontece àquele que, firmado na palavra revelada por Deus, desfaz-se da incredulidade, que impede a operação do poder do Altíssimo. Este verá coisas impossíveis aos homens acontecerem em sua vida. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Flávio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi maravilhoso te receber. Sua esposa está convidada para participar com a gente aqui no podcast bíblico. E, pastor, fala para nós, qual que é o endereço onde o senhor está ministrando a palavra, a oração da fé, aonde que os milagres estão acontecendo, quais são os horários? Fica à vontade, pastor. Primeiramente, né, agradecer a senhora pela oportunidade, muito obrigado, né, agradecer também estar aqui ao lado da pastora Kátia, muito bom participar mais uma vez, né, grande oportunidade. O nosso endereço está ali na Estrada Aníbal da Mota, esquina com o Largo da Família, no bairro Parque São José, município de Belfor Roxo. Domingo, orações, busca do Espírito Santo, você que quer, né, se envolver com Deus em 2 horários, 8 horas da manhã, também às 18 horas. Agradeço a oportunidade. Perfeito, pastor, muito obrigada. E pastora Kátia, mais uma vez, obrigada. A senhora acrescentou demais, foi uma bênção te receber aqui no podcast. Pastora, qual que é o endereço onde a senhora está levando a palavra, onde que os milagres também estão acontecendo, lá em Parque Fluminense, acertei? Isso. Fala o endereço, pastora. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre bom estar aqui. E o meu endereço é Rua Magalhães Lima, número 1, Parque Fluminense, Duque de Caxias, 8 horas da manhã também, domingo, a porta que Deus abriu para te abençoar, 8 e 18 horas, sim. Amém? E a rede social é @IGD_Parquefru. Perfeito. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, meus amigos pastores. E obrigada a você de casa que sempre está ligadinho de segunda a sexta com o podcast bíblico. Dever de casa, você já até sabe. Gênesis capítulo 22. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Ué, não entendi nada. A gente acabou de ver Deus cumprindo a sua promessa e agora Deus vai mandar sacrificar Isaque? Como assim? Não entendi. Então você faz a leitura e volta para o próximo programa para a gente continuar meditando e aprendendo
aprendendo mais e mais. Combinado? Vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!